estarmos vivos, estarmos de pé, estarmos aqui nesta casa de paz e de oração, que nos acolhe gentilmente. E eu quero agradecer mais uma vez a nossa querida Eva, a nossa querida irmã Lenita, né, que fez o contato, nos dando essa oportunidade de estarmos aqui. Chegar ouvindo as vozes maravilhosas desse conjunto do infinito bem, já nos renova, já nos eleva e nos faz sentir que há esperança. Mas eu quero deixar aqui registrado o abraço carinhoso de todos os que fazem o Núcleo Espírita Eunício Iber. Sintam-se todos abraçados. Mas eu também não poderia deixar de falar da minha solidariedade, do meu sentimento para todos aqueles que passaram pela dor da perda de um ente querido, que passaram por aqueles que estão no sofrimento dos hospitais pela Covid, pelos familiares, pelos entes queridos, pelos amigos, conhecidos e desconhecidos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, possa continuar a nos envolver e envolver a todos que se encontram neste momento, onde estiverem, vivenciando o sofrimento, a dor, a solidão. E que o meigo Rabi da Galileia possa nos envolver na sua paz. Neste momento de reflexão, gostaríamos de falar junto com vocês e juntos também reflexionarmos sobre o momento que estamos vivendo. E eu trago para a nossa reflexão desta noite uma página do livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles. Não sei se vocês já leram ou conhecem esse livrinho. É um livro pequeno de mensagens valorosas, preciosas, que nos convidam a refletir. E eu me deparei com esta página e pensei, nossa, como está atualizada esta página de Joana de Ângeles, que nos convida a perceber tudo o que está acontecendo atualmente. Então, ela fala o seguinte, que havia um jovem imaturo, ainda no desabrochar da sua juventude. Ele era um sonhador. Ele queria desbravar as galáxias e ele pensava consigo mesmo. Eu tentarei. Eu irei conseguir. No entanto, passado algum tempo, ele percebeu, nossa, não é possível conquistar as galáxias. Se encontram tão distantes. Eu acho que agora eu vou me voltar para a Mãe Terra, onde a Mãe Gentil Terra nos acolhe. Eu posso fazer muito pela Mãe Terra. Esta terra que nos acolhe gentilmente e nos abriga, nos dando tantas coisas. Mas aí, passado algum tempo, ele percebeu que a terra era imensa. Eram tantos problemas, tantas dificuldades. Eu acho que não vai ser possível. É melhor agora eu me voltar para a comunidade onde eu estou. Aquele ambiente onde eu convivo com as pessoas, com os amigos, com os conhecidos. E começou a luta pela sobrevivência, a luta pelo dia a dia, a luta pelo ganho. E aí ele estudou, alcançou diversos patamares, alcançou títulos. E aí ele disse, as lutas continuaram, mas ele encontrou no meio do caminho também as decepções. E aí pensou consigo mesmo, eu acho que a comunidade também é muito grande
talvez agora seja um momento de tanta conquista, eu já alcancei algumas posições sociais, eu estou muito bem. Seria agora um momento de talvez eu encontrar, além da comunidade, a busca pelos títulos, pelas posições sociais, a política, o destaque. E assim ele fez. E conseguiu alcançar algum êxito. No entanto, se deparou com aqueles grupos beligerantes, opositores, aqueles que não gostam de ver que o outro cresça, que o outro encontre o êxito na vida. Então começaram as artimanhas, as intrigas, e eis que de repente ele perdeu aquele prestígio, aquele poder, aquela posição social. E entristecido, ele pensou cá com os botões dele: puxa, que decepção. E agora o que eu faço? E aí ele se lembrou que nesse meio do caminho, nessas lutas que ele tinha abraçado, ele tinha uma família. Imagine, ele tinha conseguido também este êxito na sua vida, que era a família. Tinha se casado, tinha tido filhos. No entanto, os afazeres o buscavam, o convidavam a ir para fora, para a sociedade. E aí eu abro um parêntese para nós outros. Vamos aqui fazendo uma análise com a nossa vida. Tem algo parecido com a gente nesse diálogo aqui, nessa história que Joana de Ângeles nos conta? Vamos analisar. Então, o que acontece? Mais amadurecido, não é? Pensativo, reflexivo, ele se volta para a família. Mas aí a família, né? Os filhos, jovens igual a ele, semelhante àquele momento em que lá no início ele queria alcançar as estrelas, percebeu que o pai já pesava na economia doméstica, já estava envelhecido. E ele já não falava a mesma linguagem daquela juventude afoita. E ele se entristeceu. E viu que quanto tempo ele perdera em busca de objetivos outros que não preencheram o vazio da sua alma. E aí, de repente, ele se deu conta que precisava voltar-se para si mesmo, se perceber e conquistar-se. Era o momento, então, que ele precisava para se encontrar consigo mesmo. Conhecer-se a si mesmo. E aí, nesta analogia com os tempos atuais, o que vocês acham? Será que realmente tem a ver essa pequena história que a Joana de Ângeles nos trouxe para que a gente possa perceber que diante do Covid, o mundo parou. Nivelaram-se as condições sociais, rico, pobre, preto, branco, amarelo, azul, vermelho, não importa. A gente começou a se perceber que precisávamos adentrar a intimidade dos nossos corações e nos conhecermos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por quê? A vida é mais importante, mas a morte também está nos circundando. A morte está rondando os meus passos, nos convidando também a refletir sobre ela. Quantas mortes? De repente a gente se deparou com uma doença que ninguém conhecia, ninguém esperava, tampouco, mas nessa correria enlouquecida pelo poder, pela vaidade, pelo orgulho, pelo destaque, pelas posições sociais, pelos bens materiais, de repente, nada disso era importante.
De repente, o homem percebeu que ele precisava se recolher. O homem, mulher, humanidade. Se recolher. E aí me fez também lembrar, viu, Eva? Neste isolamento compulsório, não é? A que nós outros fomos convidados a vivenciar, eu me recordei de Dona Eunice Weaver. Essa mulher extraordinária que dedicou toda a sua vida em prol dos rancenianos, dos leprosos à época. Eu me recordei dessa história porque, naquela época, a lepra, que não havia cura, que não havia tratamento, que não havia apenas os cuidados paliativos, né? As pessoas detentoras daquela doença eram obrigadas a se isolarem da sociedade, da família, do mundo. Não dá para a gente perceber que há uma certa analogia com relação a isso? De repente, a gente teve que se isolar. Do meu ente querido, do meu familiar, não posso abraçar, como a Eva já ali no início nos fez recordar a importância do abraço. De repente, nós fomos convidados a perceber que coisas tão simples, que eu não valorizava, e que são fundamentais para a minha vida. Por exemplo, uma coisa que a gente faz de forma automática e não se apercebe. Claro que hoje nós já nos apercebemos. Eu estou fazendo ainda uma digressão naquele período inicial da pandemia, que é exatamente respirar. Todo mundo está respirando? Sim? Sim. Graças a Deus. Todos nós estamos podendo respirar livremente. Mas quantos estão passando ainda por esse processo da doença, com os pulmões bloqueados, obstruídos, precisando de ar? E aí a aparelhagem vem ao encontro, salvando vidas, e começa a percepção interior. O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Onde está Deus? E aí não poderíamos deixar de enfatizar a importância fundamental da doutrina espírita nesse contexto. Que riqueza a doutrina espírita, com todos esses livros que Allan Kardec trouxe para nós, nos traz de esclarecimento, falando, sobretudo, da valorização da vida. A importância, nada é mais importante do que a vida. Nada é mais importante do que a família. Nada é mais importante do que os meus amores, os nossos amores, nossos entes queridos, nossos familiares. Percebem? Existe riqueza maior da gente retornar ao nosso lar, encontrar nossos entes queridos. Não é, André? Você passou por um momento também muito difícil, não é? A gente acompanhou à distância, vibrando por todos os nossos queridos, entes queridos, amigos, conhecidos. Mas aí, diante disso tudo, veio o convite da Joana de Ângeles nos falando sobre momentos de consciência. É aí que nós começamos a pensar. Nós fomos obrigados a pensar na consciência de cada um de nós. E aí, nesta reflexão, Joana de Ângeles, ela nos propõe para que a gente possa perceber exatamente como devemos fazer para que nós percebamos esse despertar da consciência. Porque a gente percebe que, não obstante, neste caminhar,
neste trilhar de sofrimento, neste desdobramento de emoções, a gente percebe que muitos entraram num processo contrário. Entraram no desespero, na ansiedade, na angústia, porque não estavam preparados para vivenciar este momento. Não quiseram se preparar, talvez. Não buscaram, porque era mais importante ir para fora do que adentrar em si mesmo. E aí, os espíritos amigos nos falam da importância de nos conhecermos, o autoconhecimento. Mas está na natureza humana esta necessidade, esta busca pela paz e pelo bem-estar. Todos nós queremos isso. Mas essa busca surge exatamente nesse momento de conscientização. Quando nós descobrimos as nossas necessidades legítimas, nós não precisaríamos mais de tantas coisas, do consumismo, por exemplo, não é? De repente, aquela roupa que eu tinha, que dá para usar inúmeras vezes, né? Que precisava ser apenas lavada, esterilizada, para usar novamente. Que precisávamos lavar as mãos, não somente as mãos físicas, mas também as mãos da nossa necessidade espiritual, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Nos recordarmos que a minha dor é semelhante à dor do outro, que está ali do lado. Que a minha necessidade de nos alimentarmos também é necessidade do outro. E quanto esta casa tem se desdobrado para levar a tantas famílias esse aconchego ao estômago, essa necessidade premente. E quanto nós vivenciamos esta realidade cruel, onde nós nos encontramos, onde aqueles mais carentes, mais necessitados, mais desprovidos de conhecimentos, também vivenciaram as suas necessidades. Porque não tinha mais emprego, não poderia trabalhar, queria trabalhar, mas não podia, não tinha com quem deixar os filhos. E aí? Mas quantas mãos generosas se desdobraram para atender, estender a solidariedade àqueles outros, aquietando a angústia da fome, a angústia de ver aqueles filhos que já não podiam ser deixados na creche, a mãe iria trabalhar, estava dentro de casa, de repente tinha que cuidar da sua prole e também descobrir a importância daquele trabalho que acolhe crianças, que cuida, que agasalha, que alimenta e que ensina. Descobrimos tantos valores que a gente sequer, ou a gente via, mas a gente não valorizava. Quanta coisa, eu tenho certeza que vocês, ao longo desses anos, né, puderam perceber, e naturalmente outros amigos que vieram aqui usar da palavra, fizeram você refletir. Mas fica aqui para nós um ponto principal. De repente, a gente teve que se recolher à nossa intimidade. Isso nos faz recordar uma lenda dos índios Sioux dos Estados Unidos. Vejam bem, diz o seguinte, que havia um casal apaixonado, jovens,
eles queriam se casar. E aí, um belo dia, procuraram um xamã da aldeia, aquele índio mais antigo, o mais idoso, o mais sábio, que orientava toda aquela tribo. Procuraram-no para pedir conselhos. E se achegaram a esse xamã e disseram: olhe, nós estamos muito apaixonados. E eu me lembrei de vocês, André, a sua esposa. Eu imagino um casal assim, apaixonado, né, Eva? Vamos casar, vamos constituir uma família, não é? É só uma. Vou usar vocês aqui como um parâmetro para nós. E aí, o velho xamã vivenciado, né? E tantos momentos daquela aldeia, ele disse: pois não, meus filhos. Mas queremos ouvir um conselho, como fazer para que a nossa vida, o nosso amor seja eterno. Olhe lá, vamos dar aqui o segredo, viu, gente? Presta atenção. Presta atenção, que eu for casar, quem está noivo, presta atenção que é agora, o momento é agora. Aproveita a dica. E aí, aquele velho xamã sorriu, né? E disse: pois não, vou dar aqui para vocês. Vocês sabem que precisam seguir alguns rituais, algumas regras. Mas nós estamos dispostos, nós fazemos tudo. Diga que a gente faz. A jovem era chamada de nuvem azul. E o jovem masculino era chamado de touro alado. Muito bem. O xamã disse assim: nuvem azul, você deve ir àquela montanha mais alta do lado direito, caçar uma das aves poderosas, uma das águias, e trazê-la viva para nós. Em 2 semanas, se encontra, resgata e traz para nós. Muito bem, ela disse: bom, está fácil, né, de conseguir, olha lá. Vamos lá. E você, touro alado, você vai para este lado desta montanha e vai trazer o gavião mais forte, mais poderoso que você encontrar. Mas traga ao vivo. Dentro de 2 semanas, nos encontraremos aqui novamente neste mesmo lugar. E saíram os jovens abraçados, né? Se despediram e foram cada um para um determinado local. Passado o tempo, eles retornaram com as suas presas. Cumpriram as regras, cumpriram a missão. E agora? O que fazer? Novamente diante do xamã. E ali aquele velho xamã: vocês querem realmente se unir, se casarem, ter uma vida juntos até ficarem velhinhos? Sim, claro, é tudo que a gente quer. Foi maravilhoso. Olha, gente, era só amor aquilo ali, sabe? E aí, o velho xamã disse: pois não, agora já que vocês trouxeram, peguem aqui a águia, peguem aqui a outra ave, e vamos fazer o seguinte: amarre os pés de uma na outra com essa tira de couro e os soltem. Vamos ver. Assim eles fizeram, amarraram muito habilidosamente, bem fortemente, na águia e na outra ave, com aquela tira de couro forte e resistente, e soltaram. E o que é que vocês acham que a ave fez? Uma quis ir para um lado, outra para o outro, uma queria voar, outra também, mas só que não queriam ir juntas, né? Cada uma queria para um lado diferente. E começou o amor, né? Começou o amor? Não, né? De repente, aquelas aves que estavam tudo ali juntinhas, né? De repente, elas não estavam mais gostando uma da outra. Aquele negócio ali amarrando, não estava dando certo. E aí, de repente, né? A outra se agrediu, começou a se bicar uma com a outra e terminaram se ferindo. Começaram a depenar uma a outra e aquela ali, quando o xamã viu, aí disse: não, agora vamos separar
aqui essas aves, colocá-las ali. O que é que vocês perceberam? Perguntou para os jovens. O que é que vocês perceberam? Nós outros aqui percebemos dessa história. Que quando a gente está muito junto, muito amarrado, de repente a pandemia nos colocou dentro de casa. De repente a gente não podia sair, não podia trabalhar, não podia. Aí de repente a gente estava, que era só love, né? Aí começou os desentendimentos, começou as discussões, começou as agressões e até as separações, porque houve muitos casos de separação por conta disso. E onde está o amor? E aí o velho xamã disse: vocês perceberam? Se vocês ficarem amarrados um ao outro, jamais serão felizes. Porque o amor ele liberta. O amor que ama, ama incondicionalmente. Ama sem amarras e quer ver o outro feliz, mesmo que ele vá para o outro lado. Percebe? De repente nós somos jogados, a gente tinha o trabalho, tinha tanta gente viciada nas coisas de fora do trabalho, era o lazer, mas de repente a família é mais importante. O amor é mais importante. O respeito pelo outro, a valorização das coisas simples, da terapia cotidiana. Foram muitas terapias que eu fiz, viu, Eva? Mais do que antes. Terapia, literalmente. Viu? Literalmente. Todos os dias. Né? Já não tínhamos mais a secretária para nos ajudar, a gente tinha que fazer as coisas, não é? Valorizar o trabalho do outro, a vida do outro. Quantas coisas nós descobrimos e quantas coisas ainda vamos descobrir. Mas aí eu pergunto, e como estamos nesse processo de lá para cá? Como estamos na aquisição da nossa consciência? Descobrimos a essência do amor, descobrimos a importância da vida, descobrimos a valorização de coisas simples, como respirar, como andar, como ver a natureza. Eu tenho certeza que vocês aqui descobriram tudo isso. Mas eu estou refletindo para que a gente possa perceber o quanto Deus, na sua infinita misericórdia, Ele viu que o mundo estava indo numa direção muito pesada, né? Ao ponto de, quiçá, se não houvesse surgido esta pandemia, uma terceira guerra. E aí? Aí Deus já nos proporciona uma nova oportunidade da gente refazer o caminho. Da gente, nesse processo de conscientização, perceber quanto nós precisamos ser tolerantes, empáticos, respeitar o outro, respeitar o tempo do outro. Que aquele outro que é imperfeito, eu também sou. E a semelhança também daquela lenda hindu, do vaso, acho que vocês conhecem também. Qual é a lenda? Um dia um servo ia todos os dias pegar água com 2 vasos, né? Todo dia ele tinha essa rotina de pegar e trazer para o seu amo e cuidar da casa. Um belo dia o vaso, um dos vasos, trincou. E aí ele já não podia trazer os 2 vasos completos de água. Quando via pelo caminho, vinha um vaso e meio de água, porque ao longo do caminho a água vinha se perdendo.
Mas era um tempo em que os vasos falavam com os humanos. E, de repente, aquele vaso trincado, quebrado, ele se sentiu inútil e disse para aquele servo: por que você não me joga fora? Você vê o trabalheira que você tem, agora é dobrado, você vai e volta, antes você só dava poucas viagens, agora dá dobrado para poder suprir de água a casa do amo. Me jogue fora, me substitua por outro. E aí aquele homem diz assim, sabiamente: não, imagine, você não percebeu? O vaso disse: do quê? Que do lado que você vem, ele está rachado, com a água vai derramando ao longo do caminho, eu comecei a jogar algumas sementes. Olhe para o lado, veja quantas flores do seu lado, do outro que é todo rígido, perfeito, né? Não tem flores. Mas o seu lado, você com a sua imperfeição, nos ajudou a trazer tantas flores perfumadas que o meu amo ao receber, toda vez que eu levo para casa, se sente feliz. Olhe como você é importante. Perceba que cada um de nós, na nossa imperfeição, poderemos ser a semelhança desse vaso, contribuindo, mesmo com a nossa imperfeição. Um dia, todos nós seremos anjos, chegaremos lá, mas, no entanto, estamos a caminho. Vamos derramar a água da paz, vamos derramar a água da fertilidade, da renovação. Vamos plantar flores. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos nos perceber. A doença nos traz também essa reflexão. Momentos de consciência nos traz essa reflexão. Mas eu quero crescer, eu quero caminhar. E Deus está nos dando esta oportunidade, este momento ainda. Vocês percebem, estamos aqui. O que é que Deus espera de nós ainda? Já se perguntaram? O que é que Deus está esperando de mim? Eu poderia ter ido também junto com aqueles outros que foram antes de nós, não é? Mas nós estamos aqui, o que é que Deus espera de mim? Quanta coisa nós podemos e devemos fazer. Quanto bem nós podemos semear ao longo do caminho, mesmo trincados. O que estamos fazendo? Estamos ainda na fase da reclamação ou já passamos? Estamos ainda na fase daquele egocentrismo de acharmos que o mundo gira ao redor de mim? Não, né? Eu acredito que nós podemos amadurecer um pouco. Precisamos sair desse detox digital, né? Está acabando meu tempo. Que estamos envolvidos. De repente a gente percebeu que viviam no mundo virtual. As celebridades, os acontecimentos, é uma enxurrada de informações que nós não conseguimos absorver. E estamos perdendo tempo com coisas alheias, esquecido de nós mesmos. Precisamos desse detox digital que eu nem conhecia, mas que se faz necessário, porque muita gente, as celebridades, milhões de amigos, 60, 70 mil, 100 mil, gente, eu digo, meu Deus, é tanta gente. São conhecidos, seguidores. Mas quantos amigos se tem realmente? Não é? Quantos amigos nós temos realmente que nos dá o ombro amigo virtualmente para nós chorarmos, desabafarmos, encontrar apoio, suporte, ânimo, coragem? Temos esses amigos? Ainda temos. Ainda temos essa oportunidade. Porque muitos que, diante da angústia, da ansiedade, do desequilíbrio que se instalou, procuraram outros caminhos, da droga e tantos outros
outras bengalas psicológicas para suprir o vazio existencial. Por quê? Porque não se conheciam. A oportunidade é agora de nós revermos nossos conceitos, de nós nos descobrirmos como filhos de Deus, herdeiros do universo. Gente, que maravilha! Mas aí, outros não conseguiram o equilíbrio porque não tinham esse suporte espiritual que todos nós temos. Da doutrina espírita abençoada que vem para exatamente envolver na ternura o ser humano, nós outros, filhos de Deus, na compreensão e no entendimento da imortalidade da alma. E que a vida continua. Mas enquanto estivermos aqui, temos ainda várias páginas em branco para preencher. Porque, como diz Chico Xavier, Deus nos dá um livro em branco. O que nós preenchermos a cada dia é por nossa conta. O que preenchemos na página de hoje? O nosso livro começou logo cedo pela manhã. O que foi que nós colocamos nele? Cada um sabe o que escreveu na sua página. Temos tempo? Sim. Ainda temos tempo. O tempo é o nosso melhor amigo e também é o nosso pior inimigo. Porque o tempo que passou não volta mais. Por mais que a gente queira, não volta. Mas temos todo o tempo para frente ainda. Que a nossa vida possa ser preenchida com amor, com carinho, com compreensão, com acolhimento, com vida. A vida está aí a nos convidar a cada momento. E este é um momento para nós outros, porque, como somos herdeiros de nós mesmos, somos um somatório dessas vivências transatas, ou seja, das nossas vivências anteriores. Nós iremos evoluir, sim, etapa a etapa, passo a passo. Iremos evoluir, porque o nosso destino, o nosso desiderato é a luz. Não fugiremos dela. Podemos ter uns desvios ao longo do trajeto, mas o nosso destino é a luz. Este mar de luz que nos convida. Um dia chegaremos lá. Estamos a caminho, isso é o que é mais importante. Estamos a caminho. Mas aí, Joana de Ângeles, nesse convite, ela diz o seguinte: coloca algumas regras para que a gente possa refletir. Ela diz assim: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana. Ou seja, quem de nós não tem conflito? Quem de nós? Mas é preciso administrá-los, ou seja, não deixá-los que eles nos vençam. Porque, na verdade, todos sofrem, cada um na sua gradação espiritual. Ninguém passa sem a dor, sem o sofrimento. Cada um tem a sua cota. Mas é preciso que a gente conceda a nós outros uma dose maior de confiança nos nossos valores. Porque a semelhança daquele vaso que temos imperfeições, temos também virtudes, porque ao longo das existências nós amealhamos estas conquistas. Precisamos fortalecê-las. Porque se a gente erra, isso faz parte do crescimento humano. Ninguém avança sem erros e acertos. E muitas vezes a gente precisa errar para acertar. A semelhança da criança que engatia, ela cai.
ela se levanta, ela tenta de novo, até conseguir andar com tranquilidade. Não te deixes evadir ao enfrentamento dos problemas usando expedientes falsos, comprometedores, como nós já citamos, das drogas, da depressão, da acomodação perigosa, da autopiedade, coitadinho de mim. É preciso perceber que nós temos um potencial enorme, muitas vezes até descoberto. E aqui eu queria abrir um parêntese. Veja bem, até mesmo nas ditas imperfeições, no lado sombra, nós podemos transmudar, ou seja, transformar, não é destruir. A sombra, ela não pode ser, nem precisa ser destruída, ela precisa ser transmudada, iluminada. Um dia, um amigo nosso, muito querido, ele contou numa palestra que tinha uns amigos, né, que uma das facetas dele era a inveja. Coisa que a gente não tem aqui, a gente já superou isso, né? E aí, ele viu o seu colega, né? Ele era um empresário e ele inaugurou uma padaria assim, super, hiper moderna, né? E aquele outro também tinha uma padaria do lado e ficou assim com o olho, né? Mas por quê? Por que a padaria dele é melhor do que a minha? Também não faz o mesmo pão? Não é? Olha a inveja de ver o outro crescer, né? Quando nós alcançarmos esse nível de ver e se sentir feliz com o crescimento do outro, a gente já tem superado essa fase. Aí ele disse o seguinte, foi procurar o nosso querido amigo, o expositor, disse, rapaz, olha, tu viu, fulano, olha, aí começou a descarregar, né, para ele sua inveja, seu sentimento, né? Aí ele disse, mas rapaz, é mesmo, mas não é que a padaria dele está muito bonita mesmo, aí foi que ele ficou com raiva, né? Porque ele esperava que o outro dissesse, não, aquilo ali não vai dar certo, né? Aí ele disse, mas rapaz, ele disse, por que você não faz também algo diferente, algo novo? Não se reinventa? Olhe, você tem um potencial muito grande. E começou a dar umas dicas, umas ideias. Aí ele disse, mas gente, não é que... que ideia boa, maravilhosa. Olha aí, você não precisa apagar a luz do outro para ser feliz. Você pode brilhar também. Faça a sua parte melhor. Exerça onde você está da melhor forma, da melhor maneira, no trabalho onde você está, na sua casa, na sua família. Seja sempre aquele que faz bem feito, com amor. Esta é a diferença. E aí sim, você vai conseguir e ver que o bem transforma tudo. E aí, voltando aqui à questão do livro 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Precisamos despertar esta consciência e entender os nossos valores, porque somos filhos de Deus. Estamos encerrando? Sim, sim. Estou terminando. Ainda tem mais 5 minutinhos. Pronto. É tempo. Eu não poderia deixar de, nesse setembro amarelo, que é o setembro que se reporta a prevenção ao suicídio, eu queria fazer uma homenagem singela a alguém extraordinário, que muito amo, que se chama o senhor Allan Kardec. Essa história está no livro Espírito da Verdade, pelo espírito Hilário Silva. Veja bem, contam que, em determinado momento, Allan Kardec
numa manhã triste de 1860, ele estava muito cansado, acabrunhado, fazia muito frio lá fora. No entanto, o que estava ocorrendo naquele momento na sua vida era um fardo muito grande de responsabilidade às suas costas. Escasseava dinheiro para a obra gigantesca que ele abraçara e que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. Imagine quanto o Allan Kardec passou para levar adiante a sua missão. A pressão aumentava, ele recebia muitas correspondências sarcásticas, querendo derrubar, destruir aquele trabalho que não era dele, era da espiritualidade superior. E ali, naquele momento, desalentado, no seu gabinete, a sua esposa, muito gentil, se aproxima e vê com cuidado como ele estava naquele momento difícil. E ele entrega uma encomenda cuidadosamente apresentada. Assim, estava uma embalagem muito bem feita, um pacote. E ali, naquele momento, Allan Kardec abriu. E se deparou com uma carta singela que vocês vão me permitir ler, para que vocês percebam a grandiosidade desta obra que Allan Kardec trouxe para a humanidade. Diz assim: Senhor Allan Kardec, meu respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo com a história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir. Veja só, chegou naquele momento tão importante, tão necessário na vida de Kardec. Aquela carta dizia para ele prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso, dizia o missivista. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando numa grande casa desta capital. Aí ele conta a história, né, que tinha 2 anos de casado, a esposa, viveu momentos muito felizes, mas, de repente, uma doença insidiosa acometera a sua esposa e ela falecera. Mas ele era um homem materialista, não acreditava em Deus, né? E, de repente, a sua vida começou a ruir. Ele começou a tristeza enorme na sua vida, a falta, a ausência daquela esposa abriu um buraco enorme na sua existência. Ele começou a beber, começou a se tornar relapso com emprego, foi demitido por conta disso, e a angústia avançava, tomava o seu espírito, ao ponto dele pensar em tirar a sua própria vida. Vários momentos à noite ele transitava pelas pontes sobre o rio Sena e pensava em tirar a própria vida. Até que um dia, ralado de tanta angústia, de tanta dor, de tanta solidão, ele disse: não, hoje eu vou me atirar no rio Sena, não sei nadar, com certeza eu irei me livrar deste sofrimento e acabar com essa vida inútil que eu tenho. E assim pensando, ele se aproximou da mureta da ponte e quando ia se preparar para pular, ele se depara com algo que está meio umedecido assim em cima e que cai aos seus pés. Era um livro. E ele observa aquele livro e percebe. Pega e na luz mortiça daquele lampadário que se encontrava ali sobre a ponte, ele abre e lê o que está na primeira página. E diz assim: esta obra salvou-me a vida. Leia com atenção e tenha um bom proveito. E assinava. Aquela pessoa deixou aquele livro de forma deliberada para que alguém pudesse usufruir daquele manancial de luz que se encontrava ali, que ele igualmente tinha sido beneficiado. E aí prossegue o ilustre cidadão, dizendo para Allan Kardec:
quanto ele era importante aquele livro que também salvara a vida dele. Não somente daquele missibista que ele não sabia quem era, daquele dono daquele livro que ele também desconhecia, mas quantas vidas outras poderia salvar com aquele livro iluminado, o livro dos Espíritos. E ele, como a capa tinha sido desgastada pela chuva, ele refez aquela capa com letras douradas onde constava o nome Livro dos Espíritos em francês, naturalmente, Allan Kardec. Naquele momento, Allan Kardec sentiu uma onda amorosa lhe envolver naquele instante. Era bem a resposta da espiritualidade dizendo: você não está só. Você está aqui sendo envolvido pelo Espírito luminar que o sustenta para que você possa cumprir o seu desiderato. E ele começou a se refazer daquela onda que ele estava se sentindo envolvido, do desânimo, da tristeza, e se reergueu sobre si mesmo e levou adiante esse farol para a humanidade, que nós outros também somos beneficiados. Então, meus amigos, viva a vida. Viva o amor. Vivam cada instante. Observem, ao sair daqui, a beleza dos olhares. Eu conheço as pessoas pelo olhar. As máscaras não me impedem de reconhecê-las, porque os olhares são as janelas da alma, nos traduzem aquele ser, nos traz para nós o outro, com a sua beleza, com o seu sentimento. Então, queridos amigos, queridas irmãs e irmãos, amigos do outro lado, amigos virtuais, que estão nos ouvindo, nós podemos ser condutores desta luz, onde estivermos. Nós podemos levar o ânimo, a coragem, estender a mão amiga para salvar vidas. Quanto bem nós podemos fazer. E Deus está esperando por cada um de nós. Muita paz, meus irmãos. Gratidão por esta oportunidade, Eva, de estarmos aqui, nesta casa abençoada. Estou matando um pouco da saudade. Estamos no dia a dia. Estamos na nossa comunidade. Nunca deixamos de estar lá. Porque Deus nos sustenta, nos ampara, nos fortalece. Mas também fazemos a nossa parte. Nos cuidados, na máscara, na higienização, na limpeza, lavagem de mãos. Precisamos continuar. Não nos entreguemos ao desânimo. Nós podemos muito mais, porque Deus espera muito de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos.